Olá, bom dia, feliz terça-feira. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana maravilhosa. Eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o perdão. O perdão como cura para a alma e para a libertação. O perdão, ele cura e liberta a pessoa. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos escravos daquela situação. Quando escolhemos perdoar, nós abrimos um espaço em nosso interior para que a graça de Deus possa superabundar em nós. Porque primeiramente nós devemos pensar que Cristo ele nos perdoou de uma forma maravilhosa. E a única coisa que ele pede em troca é o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eis que eu estou à porta e bato, eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer morada em você. Eu quero que você tenha comunhão comigo. Porque na cruz do Calvário eu já fiz o processo da reconciliação. Agora é necessário que você realmente abra o seu coração e deixe que eu entre na tua casa. Entre na tua vida, mexa com todas as estruturas. E o perdão, ele restaura relacionamento, o perdão, ele restaura a comunhão, alivia o nosso coração de uma carga, de um peso tão grande que nós carregamos. E nós precisamos, na realidade, deixar tudo aos pés da cruz, deixar tudo na cruz do Calvário. Mateus 6,14, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Quando Jesus fala sobre o perdão, na realidade, ele não está falando apenas de um momento em que nós devemos perdoar a pessoa, mas ele está falando de algo muito mais profundo, de algo muito mais especial, que envolve uma prática constante. Por isso que o perdão, ele não tem limite. Se alguém pecar, né, é só 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Isso significa aí a totalidade com a qual nós devemos perdoar as pessoas. O versículo de Mateus 6,14 é um claro exemplo de como o perdão é importante para a nossa jornada cristã. E o perdão não é opção. O perdão é uma decisão. Eu preciso decidir. Eu tenho que decidir se vou perdoar ou não. E interessante que o perdão de Deus para conosco é de acordo com o nosso perdão para com o outro. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É necessário nós pensarmos isso. Quando Jesus fala sobre o perdão, ele nos mostra uma prática constante. E o perdão não é simplesmente uma libertação dos problemas emocionais, mas o perdão é uma libertação de um jugo, de uma carga pesada que está sobre nós. Porque enquanto nós não perdoamos, nós maquinamos muitas coisas complicadas, muitas coisas difíceis. E nós precisamos abrir o nosso coração, que o nosso coração se abra nesta manhã, para que eu possa perdoar aquele que me ofendeu. Porque quando eu perdoo alguém, eu estou tirando aquele jugo da minha vida, aquela carga que está sobre mim. Jesus, ele nos mostra caminhos maravilhosos. Nós vemos aí o perdão é um ato que exige humildade, amor e fé. Caminhos práticos para que nós possamos alcançar a nossa libertação através do perdão. Primeiro, sermos humildes, porque quando eu não peço perdão, ou quando eu não perdoo, eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu preciso ter humildade diante de Deus. E amor e fé, que é essencial para que nós possamos alcançar a nossa libertação espiritual. A palavra de Deus nos diz: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres à medida que nós entramos neste rio de perdão, neste caminho de Deus. Primeiro eu preciso reconhecer os meus próprios erros. Antes de perdoar outras pessoas, é necessário que eu reconheça que eu também tenho falhas, que eu sou pecador, eu sou humano, não consigo ser perfeito, eu estou pecando a todo instante, a todo momento, e eu necessito ter essa liberdade dentro de mim para que eu possa perdoar outras pessoas. Eu também sou falho, eu não sou perfeito. Logo, quando eu libero perdão para outras pessoas, eu estou liberando perdão para a minha alma. Eu preciso ser livre desse cativeiro. É ser cativo de seus próprios pensamentos, do seu próprio orgulho, das suas próprias decisões. Portanto, eu preciso ser humilde para perdoar as pessoas. O perdão pode até ser difícil, mas ele causa muita dor, não é? Ele causa muita dor na minha alma quando eu não perdoo, porque vai sendo acompanhado por um desejo de vingança, por uma ira muito forte, porque nós queremos dar o troco com a mesma moeda. E na realidade não. A Bíblia diz: se alguém te ferir numa face, dá a outra. Não significa que você vai estar apanhando aí todo momento, mas significa que você precisa humilhar-se para que você possa perdoar a pessoa. E você sente essa dificuldade, se ajoelhe, busque a presença do Senhor, ore ao Papai do Céu, peça a Ele condições. Senhor, abre meu coração, me dê forças, eu preciso perdoar. Porque na realidade, olhando para o ser humano, nós só queremos vingança, nós só queremos retribuir. Mas não façamos isso, porque aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu tenho uma boa semeadura, se eu semeio a bondade, eu vou colher bondade. Então, a paz do Senhor Jesus para todos aí, tá? Deixa eu ver quem está aí. Não dá para eu ver aqui, a letrinha é muito pequena. Portanto, eu preciso realmente de estar em harmonia com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Porque, gente, quem nos perdoou primeiro foi Cristo. Nós andávamos em nossos delitos e pecados. O Senhor, Ele nos perdoou. Nós precisamos entender o valor do perdão para nós. Perdoar não significa justificar ou minimizar o erro do outro. É um ato de libertação, tanto para quem perdoa, também para quem é perdoado. Então vejam que eu preciso compreender. Quando eu não perdoo, eu estou trazendo para dentro da minha vida feridas emocionais. E as feridas, elas precisam ser cicatrizadas. Quando essas feridas que estão aqui em minha alma, em meu coração, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que, se eu não perdoo, eu ainda não recebi uma libertação total do Senhor. Essa libertação aconteceu na cruz do Calvário. Eu preciso tomar posse, eu preciso trazer para a minha vida o perdão de Deus, para que eu possa liberar o perdão para outras pessoas. Tente se colocar no lugar da pessoa que o ofendeu e enxergá-la com os olhos de compaixão. O amor de Deus nos capacita, o amor de Deus nos envolve em uma atmosfera tão grande que eu sou propenso a realmente liberar o perdão através da prática do amor. Quando eu amo, eu perdoo. Quando eu amo, eu tenho comunhão. Quando eu amo, eu tenho relacionamento. Não significa também que você agora vai estar vivendo com essa pessoa todos os dias, mas que você possa praticar o perdão através do exercício do amor, porque o amor é o dom supremo. E Deus amou o mundo de tal forma que Ele enviou o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados.
Quando eu medito na palavra de Deus sobre o perdão, eu vou compreender. Vamos ler aqui Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então vejam, queridos, que aqui nós temos Jesus mostrando a plenitude do perdão, a força do perdão. Aí eu vou compreendendo que 70 vezes 7 dá 490, mas aqui 7 na Bíblia é o número de perfeição. Significa que eu devo perdoar sempre, constantemente, como Deus também nos perdoa todos os dias. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, e Deus sempre vai nos abraçar. Sempre vai dizer: filho meu, venha, eu quero perdoar você. Só que eu preciso me humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos meus pecados, confessar os meus erros, né? O perdão não significa esquecer do que aconteceu, mas na realidade é liberar o controle que a ofensa tem sobre você. Eu lembro-me de várias situações que eu já passei na minha vida, e uma delas por muito tempo eu guardei muita ferida, muito trauma por realmente não perdoar, até que um dia Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação que eu deveria perdoar aquela pessoa, eu deveria perdoar alguém. Eu tive uma revelação que aquela pessoa estava presa em um trono de ferro, em uma cadeira de ferro, com as mãos atadas, com os pés atados, e estava assim em uma jaula. Aí chegava a esposa daquela pessoa e dizia assim: perdoe o meu marido, perdoe o meu marido. Eu me acordei soluçando, e a partir daquele momento eu tomei uma decisão de perdoar. Eu me vi livre, vamos dizer, daqueles vergões que estavam dentro da minha alma. Portanto, queridos, mas não significa que você não vá lembrar na realidade, mas você lembra, mas não mais com aquele remorso, não mais com aquela ira. O único que diz: dos vossos pecados jamais eu me lembrarei, é realmente Deus. Mas aquilo já não vem para nos causar dano. Portanto, eu preciso realmente liberar perdão para as pessoas que me ofenderam. Depois eu preciso viver uma vida de gratidão. Quando nós entendemos a grandeza do perdão, nós seremos pessoas sempre agradecidas, sempre gratas, porque o primeiro perdão que nós recebemos foi o perdão de Deus. Deus me perdoou. E por que eu não vou perdoar o meu irmão que pecou contra mim? Logo, o perdão é mais do que uma obrigação. É uma fonte de cura, é uma fonte de libertação, é uma fonte de paz. Ele permite que experimentemos a verdadeira paz, e a verdadeira paz está realmente em Deus, né? A paz que excede todo o entendimento. Se nós temos paz com Cristo, nós devemos ter paz com outras pessoas, envolvendo assim outras pessoas, de maneiras que eu possa compreender que o amor de Deus não somente alcançou a minha vida, mas alcançou a vida daquela pessoa que necessita também ser perdoada. Os ensinamentos de Jesus sobre o perdão nos mostram na realidade a sua especialidade, o quanto o perdão é necessário, quanto é essencial para a minha jornada espiritual, para o meu relacionamento com o Senhor e relacionamento com outras pessoas. Não é apenas uma escolha simples, mas é um ato transformador que traz dentro de nós uma libertação. Se eu sou livre, eu devo praticar realmente o perdão na minha vida. Perdoar não significa ignorar ou justificar o erro, mas é permitir que a graça de Deus invada o meu ser, entre no meu coração. E quando essa graça entra em meu coração, eu também vou ser um distribuidor da graça de Deus, porque o Senhor me chamou, te chamou para o ministério da reconciliação.
Cristo estava na cruz do Calvário, trazendo o ministério da reconciliação. E por meio de Jesus nós somos justificados, somos declarados justos, porque Ele nos amou primeiro. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele deu a sua vida por mim e por você. E o que é que eu posso fazer? Liberar perdão para as pessoas, né? E os ensinamentos de Jesus sobre perdoar é muito importante, porque refletem na realidade o grande amor de Deus, a grande misericórdia do Senhor. Gente, Deus, Ele olha para a humanidade, olha para o homem pecador, e Ele imputou, Ele imputa a justiça de Cristo em nós, através da morte do seu Filho. E a parábola do servo impiedoso em Mateus 18, 23 a 35, ilustra na realidade como nós devemos tratar com o perdão. Um servo é perdoado por uma grande dívida pelo rei, mas se recusa a perdoar a pequena dívida do outro servo. Jesus nos alerta que assim como recebemos o perdão de Deus, nós fomos chamados a perdoar outras pessoas. Em Marcos capítulo 11, 25, Jesus diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Aqui está realmente a força do perdão. Se eu não perdoo, até a minha oração ela não é atendida. E a Bíblia diz: olha, se você vai levar a tua oferta ao altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia com aquela pessoa e depois você leva a tua oferta. Significa que Deus não vai aceitar a oferta de uma pessoa que não perdoa. O perdão, queridos, é na realidade um caminho muito forte para a nossa libertação. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos perdoou porque merecemos, mas Ele nos perdoou porque Ele é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E o perdão de Deus para conosco, na realidade, é incondicional. E precisamos aprender com a palavra de Deus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes eu devo perdoar até a minha pessoa, porque de repente eu cometi alguma coisa e eu nunca me perdoo por aquilo que eu fiz, que eu pratiquei. Então eu tenho que perdoar a mim. Muitas vezes eu tenho que rever o meu conceito também sobre Deus, porque muitas vezes nós culpamos a Deus por alguma situação. E Deus não tem culpa de nada. A Bíblia diz: queixe-se o homem dos seus próprios pecados. E perdoar o outro. Quando perdoamos, somos convidados a imitar essa compaixão divina, permitindo que a graça divina encha o meu coração. Graça é favor imerecido. Eu não merecia. Eu merecia era morrer. Mas Jesus na cruz do Calvário, Ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Recebemos a libertação do Senhor. E a Bíblia nos ensina que Deus não guarda rancor, nem se vinga das nossas ofensas. Em Efésios 4:32, Paulo nos exorta a sermos bondosos, observem, bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. A lição do perdão é algo muito importante e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, aprender através da sua palavra, porque quando nós aprendemos através da palavra do Senhor, nós vamos perdoar as pessoas. Primeiro, Deus perdoa. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4 e o versículo 32. E o perdão traz libertação. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmo 32, versículo 1. O perdão nos traz uma libertação de cadeias que nos envolvem. Vamos tomar posse do perdão
do Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Quem ama, perdoa. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4:8. Quem é perdoado, ama. Portanto, eu digo, os muitos pecados delas lhes foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7:47. Perdão não tem limites. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vejam que aí o perdão de Deus é ilimitado, né? Mateus 18, 21 ao 22. Perdão gera mais perdão. Quanto mais eu perdoo, mais eu vou perdoando. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 ao 15. Então observe que o perdão de Deus para comigo é mediante o meu perdão para com a pessoa. E eu preciso aprender cada dia a perdoar, pedir a Deus força, pedir a Deus compreensão e entendimento, e que nesta manhã você possa aprender. Você observe, por exemplo, na Bíblia José foi maltratado, e a história de José é um forte exemplo de perdão. Em Gênesis capítulo 37, versículos 45, né? Ou seja, do capítulo 37 ao capítulo 45, versículo 1 ao 15, após ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos e ter sido dado como morto ao seu pai, José viveu anos longe da sua família, numa terra solitária, numa terra hostil, mas passaram-se muitos anos, e José reencontrou seus irmãos e decidiu perdoá-los. Jesus é maravilhoso, né? E só Deus realmente faz isso aí. E o maior exemplo de perdão é Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o maior exemplo de perdão. Logo, eu preciso aprender com quem? Com Jesus. Que nesta manhã, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Não guarde rancor. Se puder ir até a pessoa pedir perdão, ou escrever uma carta, ou mandar uma mensagem, faça isso, mas não fique escravo de uma situação. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma maravilhosa.